Brasileiro ex-aluno de escola pública se forma em Harvard e quer ajudar outros conterrâneos a fazer o mesmo. Em Massachusetts, brasileiro é preso por fazer contrabando de pessoas há 20 anos e extorquir as vítimas. Grupo mascarado marcha em Boston para defender que os Estados Unidos pertencem aos brancos e não aos imigrantes e negros. Destaque internacional: Brasil bate recorde em nível de desmatamento na Amazônia. E em Las Vegas, norte-americana comemora aniversário de 100 anos. Sabe qual o segredo da longevidade dela? A gente te conta já já. Olá, muito boa noite. Boa noite. E um brasileiro negro, ex-aluno de escolas públicas, acaba de se formar na Universidade de Harvard, considerada uma das 10 melhores do mundo. Hoje, aos 25 anos, ele nos contou em uma entrevista exclusiva quais são os planos para o futuro. E eu já adianto uma coisinha, viu? Ele quer ajudar outros brasileiros a realizar o sonho de estudar no exterior. Olha só. O Arthur Abrantes fez o maior sucesso ao compartilhar as fotos da formatura nas redes sociais. Ao lado da mãe e das 3 irmãs, ele dedicou a formação a uma pessoa especial, que não teve tempo de ver essa conquista. Acho que meu pai, ele não teve a oportunidade de participar da formatura, né? Que ele faleceu em 2018, quando eu estava no segundo ano na faculdade. E, além disso, também não fez faculdade, e nem ensino médio, na verdade, porque ele teve que começar a estudar, quer dizer, começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa e tudo. Mas, apesar disso, ou talvez por causa disso, ele sabia da importância de fazer faculdade e de estudar e tal. Então, sempre influenciou, incentivou as minhas irmãs e a mim a levar a escola a sério e tudo. E nunca mediu esforço para garantir que a gente não precisasse de trabalhar ou dividir a atenção entre escola e outras coisas. Então, acho que nada mais justo que, depois de uma conquista dessas, dedicar para ele essa vitória. O pai do Arthur faleceu em um acidente de carro, quando jovem já estava estudando nos Estados Unidos. Hoje, 4 anos depois, o jovem de 25 anos se formou em Ciências da Computação em Harvard, considerada uma das 10 melhores universidades do mundo. O mineiro, natural da cidade de Paracatu, no interior do estado, conta que chegar a Harvard era algo improvável pela sua trajetória de vida. Não era muito comum os colegas falarem de faculdade, ah, e na família também não tinha muitos exemplos de pessoas que tinham feito faculdade. Então era algo que parecia bem distante, assim, sabe? Não parecia algo real para mim. Assim, acho que para mim era algo que só pessoas muito espertas ou muito, enfim, de escolas particulares e tal, que fazem essas coisas, não era para mim. Ele conta que no ensino médio foi aprovado em um processo seletivo para entrar em um instituto federal. Na mesma época, viu uma reportagem sobre estudar nos Estados Unidos. Foi então que começou a pensar na possibilidade, mesmo sem falar inglês. Então eu decidi tentar aprender sozinho. E aí eu fui novamente na internet, pesquisei como que fazia para aprender uma língua sozinho e rápido, e vi lá vários vídeos com várias dicas e comecei a aprender. Então eu usava aplicativos para construir uma base ali, né? E usava vídeos e filmes com áudio e legenda em inglês, músicas, podcasts. Quando já tinha fluência no idioma, Arthur decidiu se candidatar para universidades norte-americanas e foi aprovado em 7 instituições. Ele optou por Harvard, onde também conseguiu bolsa integral de estudos. Hoje, Arthur foi contratado para trabalhar em uma startup de engenharia em software na Califórnia. Na internet, quer continuar incentivando outros brasileiros a conseguirem uma formação no exterior. Na página Faculdade nos Estados Unidos, ele dá dicas sobre como superar obstáculos para chegar ao ensino superior aqui no país. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem derrotas, mas o importante é perceber que isso é parte de ser uma pessoa e continuar enfim, não desistir dos objetivos. E a segunda coisa é que, quando você pensa em fazer algo, especialmente se for algo grande,
é meio intimidador, né? Parece meio distante, assim, o que é natural. Todo mundo passa por isso. Acho que o segredo nesse caso é pensar nas coisas num passo a passo, num dia de cada vez. Ou seja, o que é que eu posso fazer hoje, essa semana, esse mês, para me colocar um pouquinho mais perto daquele objetivo. Essa história é muito bonita, né, Ruth? A mensagem que ele passa no final e a história dele que está inspirando agora tantas pessoas que estão nos assistindo. Inspira com toda certeza e olha, então fica aí a mensagem, não desista do seu sonho, né, Evelyn? Por mais difícil que possa parecer. É isso aí. Só depende da gente. Concordo. E ainda nesse tema educação, agora tem uma ótima notícia para os brasileiros, porque uma universidade de Los Angeles, na Califórnia, abriu inscrições para cursos para imigrantes. Lembrando que essa é uma das maiores universidades aqui do país e vão ser cursos de 3 semanas, mas profissionalizantes. Quem conta tudo pra gente é a Eloá Orazen. Para alguns, um carro esportivo, para outros, uma casa com jardim. O sonho americano varia de acordo com cada aspiração, mas quase todos têm uma coisa em comum: eles começam com uma boa educação. Embora ter um diploma não seja promessa de grandes oportunidades, é indiscutível que experiências acadêmicas são sempre valorizadas no mercado de trabalho. E para quem quer dar aquela turbinada no currículo aqui nos Estados Unidos, é bom ficar atento às bolsas de estudo. Na Califórnia, por exemplo, a Universidade de Northridge, uma das mais renomadas da região, abriu inscrição para cursos de curta duração nos meses de janeiro ou julho de 2023 e 2024. As inscrições para as bolsas estão abertas até o dia 15 de julho no site da universidade. Os contemplados terão direito a um desconto de 50% no valor total do curso. Há opções nas áreas de saúde, comunicação, design, inovação, liderança e outras. Eu tenho percebido que ainda para o brasileiro, nós estamos ainda em construção e principalmente aculturamento, né, de como nos vendermos melhor para o mercado de trabalho. Né? Como que a gente exporta as nossas competências, os nossos talentos e os nossos resultados dentro do currículo. Né? Então, eu acho que ainda nós estamos numa fase de aprendizado. E olha, o Brasil foi destaque na imprensa internacional com a notícia que o desmatamento na Amazônia bateu novo recorde. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, foram 3.750 quilômetros quadrados queimados desde janeiro até agora. Os meses de janeiro e fevereiro, que costumam ser mais calmos, foram os mais críticos na maior floresta tropical do mundo. No total, mais de 7.500 incêndios foram registrados na Amazônia desde o início do ano. Como resultado, 3.750 quilômetros quadrados foram queimados desde janeiro até agora. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só no mês passado foram mais de 2.500 queimadas, o maior número para o mês de junho desde 2007 e um aumento de 11% em relação ao mesmo período no ano passado. Já no Cerrado, outro recorde, foram 4.239 focos de incêndio no mês de junho, o mais alto para o período desde 2010. No semestre, os focos de incêndio chegaram a 10.870, 13% a mais que o mesmo período de 2021. A soma das queimadas do Cerrado e da Amazônia totaliza mais de 18 mil focos de incêndio só no primeiro semestre. Segundo a Organização de Conservação da Natureza, WWF, o Brasil retrocedeu no combate ao desmatamento. No próximo bloco, a gente fala sobre a violência registrada nesse 4 de julho em todo o país. Pelo menos 11 tiroteios em massa foram registrados. O pior deles em Chicago, durante um desfile da independência. A gente também mostra as imagens de uma marcha que aconteceu em Massachusetts e que assustou a comunidade imigrante. Foi um manifesto feito por um grupo nacionalista branco que defende que os Estados Unidos pertencem à raça pura e não a imigrantes e negros. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor.
Já estamos de volta para falar de 4 de julho, o feriado do Dia da Independência. Foi também de tristeza e mortes no país. Pelo menos 11 tiroteios em massa foram registrados no final de semana prolongado. O pior deles foi em Chicago, Illinois. 7 pessoas morreram e cerca de 38 ficaram feridas durante as festividades do 4 de julho. Um rapaz de 22 anos disparou contra a multidão do alto de um prédio. Ele já foi detido. Foi do topo deste prédio que o atirador disparou contra a multidão que acompanhava o início do desfile e dos festejos do 4 de julho em Highland Park. A polícia encontrou no local o fuzil e a munição usados nos disparos. Este vídeo, gravado por celular, mostra o momento em que os tiros começaram e a correria das pessoas. O atirador foi identificado como Robert Bob Crimo. O suspeito foi preso poucas horas depois do ataque em uma blitz de rua. Em coletiva, a polícia informou que o crime teria sido planejado durante semanas. A arma que o atirador usou teria sido comprada legalmente. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. O mais novo tem 8 anos e o mais velho, 85. Outros tiroteios foram registrados em Chicago no final de semana. 55 pessoas foram alvo de tiros. Pelo menos 7 morreram. Na Filadélfia, correria também durante as celebrações do 4 de julho. Essas imagens mostram o pânico das pessoas no momento em que os tiros foram disparados. 2 policiais ficaram feridos. Em Orlando, mais desespero. Barulhos de fogos foram confundidos com tiros e provocaram correria no público. Mais tarde, a polícia informou que não houve tiroteio no local. O final de semana prolongado teve pelo menos 11 tiroteios, segundo a ONG Gun Violence Archive. Desde o início do ano até agora, os Estados Unidos registraram 308 ataques armados. Violência, tiroteio e outras questões que estão deixando o povo americano extremamente preocupado. Chegamos à questão econômica, sendo a maior de todas, mas a violência armada subiu e muito. E passou inclusive a relação com os imigrantes. Hoje em dia é o segundo tópico mais comentado sobre os americanos. Você tem uma decisão da Suprema Corte onde coloca justamente a liberação para que as pessoas consigam portar as suas armas de maneira ostensiva. O que é isso? Colocar no coldre, colocar ela dentro da sua cinta, né? E você poder fazer a utilização dela ali de maneira ostensiva. É óbvio que quando a Suprema Corte coloca esse tipo de decisão, cabe a cada casa estadual, porque nós vivemos uma república federativa nos Estados Unidos, né? Uma federação, que vai lá e controle o que a Suprema Corte foi colocada. Mas esse Estados Unidos que agora levantou e olhou para o espelho, com certeza não se reconhece mais. E uma pesquisa recém-divulgada, bem nessa época das comemorações do Dia da Independência, mostrou que o orgulho dos norte-americanos sobre o seu país está decaindo. Pois é, o patriotismo, que é tão marcante na cultura daqui dos Estados Unidos, atingiu o nível mais baixo em 20 anos. O orgulho de ser norte-americano está em baixa. Dados da nova pesquisa feita pela Gallup revelam que apenas 4 em cada 10 adultos nascidos no país se dizem extremamente orgulhosos de pertencer à nação. O número corresponde a 38% da população, um nível bem abaixo da média de 55% registrada ao longo dos anos. Esse declínio se deve, segundo os pesquisadores, ao aumento no número de independentes e republicanos que não se consideram mais tão orgulhosos de serem norte-americanos. E, historicamente, os republicanos são o grupo que se considera mais patriota. Hoje, apenas 58% deles se diz orgulhoso dos Estados Unidos, uma queda acentuada em relação aos 75% que disseram o mesmo em 2019, por exemplo. Hoje, entre os independentes, só 34% se consideram patriotas, em comparação com 41% em 2019. Os números só aumentaram levemente entre os democratas. 3 anos atrás, 22% tinham orgulho do país. Hoje, são 26%. Segundo os analistas da Gallup, a pesquisa acontece em um momento de declínio na confiança da população nos Estados Unidos e nas instituições que já foram consideradas uma boa base da sociedade norte-americana. Na mesma pesquisa, por exemplo, 40% da população diz ter impressões favoráveis à Suprema Corte.
diferente de 20 anos atrás, quando o percentual era de 62%. E em Boston, Massachusetts, cerca de 100 manifestantes mascarados saíram às ruas marchando pelo centro da cidade, assustando moradores. Eles são de um grupo supremacista que defende que os Estados Unidos pertencem aos brancos. Os detalhes com a Giovanna Locatelli. Os integrantes do grupo usavam uma espécie de uniforme, calças caqui, camisas azuis, panos brancos sobre o rosto, bonés e óculos escuros. Eles carregavam escudos com símbolos fascistas, bandeiras americanas e também uma bandeira com 13 estrelas para representar as 13 colônias originais dos Estados Unidos. O grupo supremacista circulou por 1 hora na cidade e deixou moradores preocupados. Eles defendem que os Estados Unidos pertencem à raça pura branca e não a imigrantes e negros. Segundo autoridades policiais, um homem negro foi ferido. O Patriot Front se apresenta como um grupo de supremacia branca e é conhecido por realizar diversas manifestações racistas. No mês passado, 31 pessoas foram presas em Idaho. A polícia de Boston e a unidade de direitos civis do departamento estão investigando o incidente. A prefeita de Boston, Michelle Wu, se manifestou. E olha, ainda em Massachusetts, um brasileiro foi preso acusado de contrabandear brasileiros para os Estados Unidos. O Fagner Chaves de Lima, de 41 anos, não teve foto divulgada pela polícia. Ele morava em Connecticut e, de acordo com a nota do Departamento de Defesa, cobrava altos valores para que as vítimas viajassem do Brasil para cá, mas não era só isso. Ele também extorquia as vítimas vulneráveis e suas famílias, fazendo ameaças caso não entregassem aí mais dinheiro. Ainda segundo as autoridades, Fagner tinha um esquema organizado e manipulativo. As vítimas chegavam ao país de ônibus ou avião e permaneciam aqui ilegalmente. Era o Fagner quem providenciava acomodações para os imigrantes, fazia as ameaças e extorquia as pessoas. Em junho deste ano, um agente disfarçado contatou o brasileiro pelo WhatsApp, ofereceu $15 mil pelo serviço e, por mensagem, Fagner confessou que faz contrabando de brasileiros há mais de 20 anos. Dias depois, ele encontrou com esse agente disfarçado, recebeu os cheques e foi preso em flagrante. Agora, ele pode ficar preso por até 10 anos. Bom, depois do intervalo, a gente explica o porquê de todas as redes sociais das embaixadas e consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos terem sido suspensos, o que foi recebido com crítica pela comunidade aqui no país. E mais, tem alerta para os moradores da Flórida, que o estado sofre de um surto de listeria que já se espalhou para outros estados. Além disso, o governo chama a atenção para um tipo de caramujo gigante que pode transmitir meningite. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e para avisar que as redes sociais das embaixadas e consulados do Brasil no exterior foram suspensas. Muita gente aqui nos Estados Unidos anda reclamando aí dessa medida, já que essas páginas são fonte de informação oficial para os imigrantes. Mas é preciso ter paciência, porque essa suspensão vai permanecer até outubro, ou seja, até o fim da eleição. Ainda segundo o Itamaraty, essas mesmas contas serão trocadas por novos perfis temporários que serão monitorados pelo governo federal de forma mais rígida, inclusive com controle na publicação de conteúdos. A medida foi uma recomendação da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, alegando o início do defeso eleitoral. Mas muitos diplomatas ao redor do mundo receberam essa notícia com preocupação. Eles temem impactos nos serviços prestados à comunidade imigrante. Bom, e atenção, a Flórida está com um alerta para 2 perigos à saúde. O primeiro é um surto de listeria, que pode ter sido provocado por um tipo de sorvete. E o segundo alerta é para um tipo de caramujo gigante, que pode transmitir meningite. A Carla Marinho tem todas as informações. O caracol não é típico da Flórida. Ele foi trazido da África para os Estados Unidos por comércio ilegal de animais exóticos. Pode atingir até 20 centímetros de comprimento e produzir 2.500 ovos por ano. A Flórida emitiu um alerta contra esse molusco porque ele carrega consigo um grande perigo para o ser humano, um parasita que provoca meningite.
A doença pode ser contraída ao entrar em contato com o molusco ou comer frutas, hortaliças e legumes que tenham resíduos do caracol. Essa espécie foi erradicada 2 vezes no estado nos últimos 50 anos, mas voltou a aparecer novamente agora. A meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. Isso afeta toda a região e dificulta o transporte de oxigênio para as células do corpo. Precisa de tratamento médico. O caramujo africano é um tipo de molusco que, quando seus resquícios são ingeridos, podem causar a meningite. A transmissão dessa doença se dá principalmente por alimentos contaminados, como frutas, verduras e hortaliças. Por isso é muito importante tomarmos alguns cuidados ao manuseá-los, usar sempre luva, higienizar as mãos e lavar bem os alimentos antes de serem consumidos. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, também emitiu um outro alerta para o surto de listeria, que já causou a morte de uma pessoa. As autoridades estão investigando uma sorveteria em Sarasota, oeste da Flórida, que pode estar contaminada com a bactéria. 17 pessoas estão contaminadas com a listeria e pelo menos 14 teriam comido esta marca de sorvete. Por prevenção, os agentes de saúde pedem para que as pessoas que tenham comprado a marca Big Olive Creamery devolvam o produto ou joguem fora. Essa marca é vendida apenas na Flórida. A listeria é uma bactéria que afeta o intestino. Pode provocar vômito, dor de cabeça, diarreia, dores musculares e cansaço. E ainda falando de saúde, o número de casos de varíola do macaco subiu novamente aqui nos Estados Unidos. Pois é, já são 350 contaminados. Para combater a doença, o governo ordenou a produção e distribuição de vacinas em todo o país. O governo encomendou mais 2.500 doses de vacinas da varíola, além das 500 mil já compradas. O carregamento deve chegar em etapas nos próximos meses e continuar em 2023. O esforço das autoridades é para tentar frear a varíola do macaco, que se espalha com velocidade pelo país. A imunização com a vacina da varíola comum reduz a chance de contrair a doença e pode amenizar os sintomas. O governo continua afirmando que o risco de contágio é baixo para a população e que o vírus só é contraído através de contato direto. Mas já há casos em que os pacientes contraíram a doença sem ter viajado para fora do país ou ter tido contato com algum doente. Por enquanto, o governo planeja distribuir 300 mil vacinas para indivíduos de alto risco ou com imunidade comprometida. A varíola do macaco surgiu na África Ocidental, se espalhou por vários países da Europa e do continente americano. No mundo, já são mais de 4.500 casos. Febre, erupção cutânea, feridas nas peles podem ser alguns dos sintomas da doença. É preciso procurar um médico. E olha, depois do intervalo tem mais Américas no ar e a gente traz os detalhes sobre os ataques dos tubarões registrados na costa leste do país neste 4 de julho. E também vamos mostrar a história da Florence, uma senhorinha que decidiu comemorar o aniversário de 100 anos em Las Vegas. Olha, não saia daí porque ela contou o segredo da longevidade, viu? A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip, melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Estamos de volta aí para falar de tubarão. Atenção com as praias neste verão, porque o número de ataques vem aumentando. Pois é, este é o maior período de incidência desses animais nas praias. Neste final de semana, foram pelo menos 4 ataques diferentes, 3 na Flórida e 1 em New York. Edson Bethea, de 17 anos, foi mordida por um tubarão quando estava nadando próximo à ilha de Gracie, em Marathon, na Flórida. Foi um irmão quem conseguiu salvar a adolescente. Por causa da mordida, ela vai ser obrigada a amputar parte da perna. Além dela, foram registrados outros 2 ataques menores de tubarão sem grandes consequências. Em New York, um salva-vidas estava participando de um treinamento com outros colegas quando foi atacado por um tubarão na água. Ele foi mordido
mordido na mão e no peito. Disse que só conseguiu escapar porque resolveu dar socos no animal repetidas vezes. Foi quando os colegas perceberam e voltaram para ajudar Zachary. O verão é o período em que se registra a maior incidência de ataques de tubarão nas costas americanas. Mais de 10 espécies circulam nas praias americanas desde New York, Flórida até a Califórnia. Os especialistas acreditam que a pandemia e o baixo movimento nas praias favoreceu a proximidade desses animais com as faixas de areia. O estado da Flórida lidera o ranking de ataques de tubarão. Só no ano passado foram 28 casos, 17 deles no condado de Volusia, que é considerado a capital mundial da mordida de tubarões. Na verdade, não penso nisso, mas se está acontecendo é uma coisa que a gente deve se atentar, né? Principalmente eu que tenho crianças, então é uma coisa que a gente deve se preocupar. E agora a gente muda de assunto para mostrar que no final de semana aconteceu o tradicional concurso internacional de comer cachorro-quente em New York. Pois é, e olha só, o campeão mundial, que aparece aqui no nosso lado, se manteve aí com esse título e com um recorde inacreditável. Olha só. O famoso e inusitado concurso aconteceu em Coney Island, depois de ter sido suspenso durante a pandemia. Na versão feminina, a vencedora 2022 foi Miki Sudo, que devorou 40 cachorros quentes completos em 10 minutos, ou seja, foram 4 por minuto. Já a final masculina teve um recorde assustador. Johnny Chestnut comeu, em velocidade impressionante, 63 cachorros quentes. Essa é a 15ª vez que ele vence o concurso. Em entrevista depois do feito, acredite, ele disse que não estava cheio, mas que no meio da competição se sentiu exausto e reduziu o ritmo de mordidas. Para o ano que vem, ele garante, vai voltar bem mais preparado. Evelyn, essa melhorar a performance significa o quê? Eu não sei, porque se ele comeu 63 e não se sentiu cheio, eu tô até curiosa pro campeonato do ano que vem. Quero saber quantos ele vai comer. 100? E não vai se sentir cheio? Gente, imagina, quantos tu consegue comer? 2 no máximo. Gente, que loucura, 63. Não, em 10 minutos, tá? Não é 63, assim, sentar e comer como quer. 10 minutos. Não mastiga, engole inteiro, direto. Né? Como não entala? Porque tem pão. Exato. E é magro, né? Pois é, gente, que loucura. Bom, olha, então vamos agora para a previsão do tempo. Vamos ver como é que vai estar amanhã, se vai estar sol, chuva. Vamos dar uma olhadinha, Evelyn, vamos lá? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 61. Nova York, tempo encoberto também. Washington, chuva, mínima de 75 graus. Orlando, chuva. Miami, também chuva, mínima de 74 graus Fahrenheit. Dallas, sol, máxima de 103, mínima de 80 graus Fahrenheit. Vamos um pouco mais acima no mapa, em Seattle, Washington, chuva, mínima de 59 graus Fahrenheit, máxima de 72. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 56. Los Angeles, tempo encoberto também, mínima de 59 graus. E Las Vegas, mínima de 75, máxima de 101 graus Fahrenheit. Calor, hein? E olha, agora a gente segue falando sobre tempo, mas outro tempo, né, Evelyn? De vida, né? Exatamente. Olha, já pensou chegar aos 100 anos de vida com saúde e curtir o aniversário em Las Vegas? Olha, aconteceu, viu? E a gente te mostra os detalhes dessa história agora. Afinal, essa comemoração viralizou na internet, principalmente quando a norte-americana revelou o segredo dessa longevidade. Olha só. Um século de vida comemorado em grande estilo. May you all live as long as I have. Ao lado dos filhos, netos e bisnetos, a festa rolou solta em Las Vegas e com direito a muito champanhe. Celebrar os 100 anos de vida na cidade mais doida do país foi uma escolha da própria Florence, já que a cidade traz muitas boas memórias para ela. Foi aqui que, em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, ela conheceu o amor de sua vida e casou com ele. Ken já faleceu, mas ela conta que fez questão de comemorar o aniversário na cidade que é especial para o casal. Assim, segundo ela, é como se ele também estivesse presente. Na época que casamos, nem tínhamos dinheiro para comprar um anel, então fomos a uma loja de centavos e ele comprou um de 25 cents, que eu uso até hoje. Lembra a senhorinha apaixonada. Florence diz que, apesar da saudade do companheiro de vida, se sente muito sortuda por celebrar o marco de 100 anos de vida ao lado da família e estando tão bem de saúde.
E generosa como é, ela revela o segredo da longevidade. Olha, depois de muito analisar, acho que só pode ser o martini que eu bebo todas as noites. Só pode ser isso, diz, e cai na gargalhada. Ai, Ruth, eu não sei o que é melhor nessa matéria. Se é a história toda ou se é essa risada dela no final, contando que o segredo é o martini todas as noites. É inacreditável, né? É muito boa essa história. E ela não parece a idade que tem, Evelyn. De jeito nenhum daria 100 anos para essa senhora. Tá não, muito super conservada. lúcida, andando bem, falando bem, maravilhosa. E se divertindo, né? Demais, demais. Em Las Vegas ainda, né? Já vamos colocar o martini na nossa listinha, né? Com certeza. Porque eu quero chegar aos 100 assim, gente, pelo amor de Deus. Se esse é o segredo, vamos ao martini. Vamos aderir à moda. Olha, o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente espera então vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, é lógico, depois do Cidade Alerta. Então agora vocês ficam com a série Todas as Garotas em Mim. Uma boa noite, pessoal. Boa noite.